Um inovador é o narciso de um, né? Narcisismo de uma pessoa. Ele quer ser visto como o maioral, o mais inteligente, descobriu uma novidade e quer comunicar. Então, o inovador, ele surge assim. O narciso de um só agora vai ter que lutar contra o narcisismo do grupo social. A sociedade inteira é uma multidão de narcisos, né, que faz uma psicologia de grupo. É a psicologia da defesa do social. O Freud disse que o Galileu provocou uma ferida no narcisismo da humanidade quando mostrou uma novidade, que naquela época o narcisismo social, que era representado pela igreja, tentou impedir. Teria sido mais simples se o narcisismo social concordasse com o heliocentrismo e dizendo que Deus mora em outro lugar, não precisaria aquele exagero todo para impedir a ciência, né? É mais sábio você deixar a ciência avançar, porque senão ela vai avançar do mesmo jeito e você vai ser desqualificado, né? Vai perder a sua moral, como diz. A ferida narcísica virá contra o grupo social, que perde a moral. No caso, a Santa Sé, né? A Inquisição perdeu a moral. A outra ferida narcísica na humanidade, diz o Freud, foi produzida por Darwin. Veio mostrar que o homem não é um descendente de Deus, mas do macaco. Ninguém conseguiu provar até hoje a teoria do Darwin, no sentido de que em que instante que o macaco adquiriu a linguagem e se tornou humano, né? Agora nós sabemos como que o macaquinho adquire a linguagem. Porque tem muitos macaquinhos autistas, né? Animaizinhos humanos que não conquistam a noção de abstração, não tem a compreensão da linguagem como precisa ter. O difícil é saber qual foi o primeiro humano, né? Parece que a linguagem foi sendo adquirida assim muito lentamente, pelas imagens, a conversão da imagem em algum som, que é um pouco como a gente faz com o autista, né? A gente vê ele no estado muito precário de imagem. Um garotinho autista, a mãe dele me chamou a atenção, ele passando a mão na parte de trás, o dedo, em cima do nome do computador, e foi passar o mesmo dedo em cima do nome de um outro computador que a mãe estava usando. Isso aconteceu na escola. E o dedo que passou em cima da imagem, da marca, né, do computador Compaq, ele vem em relevo, como na escrita Braille, o cego, né? Passa o dedo e sente os pontinhos, escrita Braille. Porque muitas vezes a gente passa o dedo na capa do livro e não sente o nome do livro, porque ele só mudou a cor da tinta, a textura do papel é a mesma.
Eu assisti aqui em Vitória uma demonstração de um autista que tinha as duas mãos para trás e à disposição das duas mãos bolinhas pretas e brancas. As bolinhas, um ser humano comum não consegue discernir a cor, porque a pele da bolinha é a mesma coisa, a superfície dela é lisa igual a bolinha de sinuca. Mas um mistério é que o garotinho botava a mão para frente com as bolinhas brancas na mão direita e as bolinhas pretas na mão esquerda, ou vice-versa. Se disser que são as brancas na direita e as pretas na esquerda, já vão dizer que o cérebro direito, o cérebro esquerdo, ou afrodescendente, né? Sei lá. Simplesmente ele trazia as bolas, não vou dizer branca e vermelha, né? Duas bolas coloridas que ele separava. Parece que a cor emite uma radiação, né? Que identifica aquela cor. Parece não? A ótica já descobriu que é isso, né? A cor é uma radiação que vem do material. Teve também uma situação de um autista que voando em Nova York, apenas com o olhar ele fotografava e depois desenhava igual. Esses casos a gente não pode entrar muito porque não sabe, né? De qualquer maneira, o que eu dito aqui é o seguinte: o ser humano lá na origem, alguns deles foram adquirindo a imagem, os macacos, né? Os macacos foram emitindo sons associados à imagem, um pássaro, né? Aponta com o dedo. Aquilo gradualmente foi convertendo em signo, que é um desenho, uma placa de trânsito, assim, é um signo, né? É um sinal de trânsito, um ícone, né? Que remete a uma ideia. E progressivamente a linguagem foi sendo conquistada e surgiu a sociedade humana, que o Freud narra em Totem Tabu. Então, o Freud disse então em Galileu e também em Darwin, dois homens que provocaram uma ferida narcísica por mostrar o homem que ele é pequeno, né? A Terra não é o centro, o homem é um animalzinho falante, e Deus, que criou tudo isso, seria a própria evolução da natureza. Aí o Freud disse que ele também criou uma ferida no narcisismo da sociedade, inclui ele, quando diz que o eu não é o centro da sua morada. O eu não controla a situação em que vive, e somente depois do ato que ele vai saber se foi bom ou ruim para ele. Ele vai navegar assim a vida inteira. A moça que comenta, é Patrícia, eu acho que é, ou Ângela, as cartas de Freud na introdução, que faz o prefácio, edição espanhola, ela deve ter estudado bem o Freud, porque ela trouxe duas citações do Freud, em 1927 e 1935, onde Freud diz que respondeu questões da juventude. Ele só diz isso, né? Ele não sabe que as cartas de juventude dele serão publicadas. E quem lê aquilo, fica naquilo. Agora, quais são as questões de juventude? Aí tem que ler as cartas, né? Só vai entender quem lê as cartas. Tem um oculto, então, que aparece esclarecendo a frase dele. Tá vendo que interessante? Então, voltando aqui.
O indivíduo sozinho, que é um narciso, ele traz uma novidade que a sociedade poderá aceitar ou não. Poderá ficar guardado e vir a ser descoberto depois. Ou a própria evolução da história, né? Fazer com que outro depois descubra aquilo que estava já no livro de quem publicou antes. Eu estou para publicar aqui então essa teoria do narcisismo e vou oferecer um dado prático dela, né? Mas não como Freud fez, dizendo que respondeu questões da juventude sem mostrar as cartas privadas. Eu vou mostrar os dados privados, né? A prova concreta da formação do narcisismo. Pode não ser muito bem aceito fazer isso. O grupo social onde eu vivo tenta me impedir. Não faça isso, Adelmo. Por outro lado, não é que o meu narciso quer se exibir fazendo isso, não. Aqui nesse momento ele está se sustentando para não cometer um crime, né? Não enlouquecer. Mas mais do que isso, a própria mulher, que muito astuciosa, que ninguém sabe das astúcias dela, ela vai ter a grande chance de ver essa astúcia dela sendo levada ao conhecimento do público, né? Uma verdadeira artista, muito inquieta por dentro, muito agitada, ao mesmo tempo muito gentil, muito boazinha, uma angústia enorme pela condição da imagem humana, né? Usou toda a sua inteligência para movimentar seu marido. Isso aí, bem de vida no final, né? Ela com certeza vai ficar muito orgulhosa de ver o seu esposo, o empreendedor, agora que ela separou dele, provavelmente até querendo que ele publicasse isso, porque o marido já tinha dito que ia publicar essa história, né? Se a gente se separar, eu vou ter um motivo que não estou mais sendo obrigado a te proteger. Eu vou ter a liberdade para publicar, então, aquilo que o Freud não se encorajou de publicar, que foram os livros de carta de adolescente. As que ele mandou para o Eduardo Silverstein e para o Emil Fluss ficaram guardadas e foram publicadas. Talvez ele não soubesse disso, né? Que estava numa associação judaica como um acervo. Então a pessoa também, quando vai escrevendo cartas ou vai tirando fotografias, lá no final da vida ela tem pena de jogar tudo fora, tá? Se eu passo uma vida escrevendo, tirando fotos, eu tenho fotos assim que eu não gostaria de exibir, não. Quando eu vou jogar fora, eu não consigo. Então, essas coisas que você não quer jogar é porque faz parte da história da sua vida. Então, para terminar aqui este áudio de hoje, esse texto falado, né? O paradoxo do narcisismo seria: a pessoa tem uma novidade que pode perturbar o meio social, por revelar à sociedade o que é um humano, né? Quem ela é. A sociedade se ergue em cima de trapaças inteligentes, feitas contra a própria natureza. É uma frase do Heráclito, né? A natureza ama esconder os segredinhos dela, as fórmulas químicas. E o homem ama revelar.
Essa frase serve também para a cultura humana, né? O ser humano adora esconder, ele precisa ocultar suas tramas. E o Freud criou um método chamado psicanálise que ama revelar. Mas não vem só do Freud, não. Os segredos que movimentam a sociedade, o Shakespeare também já tinha mostrado lá no Hamlet. Então, mostrar o segredo que a pessoa utiliza para se promover, que o Machado também mostrou em Hoje Avental, Amanhã Luva.